A posição das escápulas influencia nossa postura. Postura curvada. O que é isso? É quando ambas as escápulas se deslocam para frente. E com isso, a posição da caixa torácica muda, aumentando a cifose na região torácica da coluna. Por que isso acontece? A principal razão é o desequilíbrio entre os músculos que estabilizam a escápula por trás e, ao se contraírem, aproximam as escápulas da coluna, como se as conectassem. E os músculos que ficam aqui na frente são dois principais, o peitoral maior e o peitoral menor. Quando se contraem, eles deslocam inclusive o ombro e a escápula para frente, mas também participam do movimento do braço. Mas o peitoral menor é o responsável por deslocar ambos os ombros e escápulas para frente, assim. E precisamos criar um equilíbrio entre esses músculos. Quando vemos essa posição, em que o ombro está deslocado para frente, às vezes há uma diferença. De um lado, a distância é um pouco maior, do outro, é um pouco menor. Isso também indica que há um tônus diferente, um volume diferente de músculos, e precisamos levar isso em consideração. Se a escápula estiver um pouco levantada, precisamos verificar se não há um desequilíbrio entre os músculos que a elevam. São o trapézio superior e o músculo que eleva a escápula. E o latíssimo do dorso e a parte inferior do músculo trapézio. Também é importante o músculo serrátil, que muitas vezes é fraco e atrasado. E o equilíbrio entre esta parte do músculo trapézio e o peitoral maior. Quando o peitoral maior está mais desenvolvido, esta parte do trapézio fica para trás e o ombro começa a se deslocar para o lado do peitoral mais desenvolvido. Isso acontece com muita frequência. De um lado, geralmente ocorre mais no lado da mão dominante, do outro lado, ocorre menos. Também há casos em que um dos ombros está deslocado para frente devido à limitação de movimento na região lombar. Os músculos quadrados lombares, por exemplo, estão encurtados, o que dificulta a rotação. E por isso, a escápula começa a se deslocar excessivamente para frente, tentando compensar essa rotação. Também é importante considerar a parte posterior e anterior do músculo deltoide. Quando o deltoide anterior está mais desenvolvido e o posterior está mais fraco, o ombro e o braço podem se deslocar e girar em direção ao músculo mais forte. Então, primeiro avaliamos a mobilidade das vértebras na região torácica da coluna. Para isso, utilizamos essa técnica de mobilização. Analisamos cada vértebra para ver diferenças no movimento, sendo melhor observar de lado caso haja variação. Muito frequentemente, as vértebras superiores, a partir da sexta ou quinta vértebra torácica, a parte superior da coluna torácica, ela se move com mais dificuldade. Lá, a amplitude de movimento é muito menor do que na parte inferior. Mas também é preciso comparar a amplitude de movimento entre as vértebras vizinhas. Às vezes acontece que, por exemplo, aqui digamos, em algum lugar assim, a sétima e a sexta vértebras se movem com maior amplitude. Depois, uma vértebra, como vemos, tem uma amplitude de movimento bem menor, e a próxima também se move com maior amplitude. É possível avaliar o movimento de diferentes ângulos. Por exemplo, tentar deslocar para cá, observar daqui, sob este ângulo, como se movem, e de outro ângulo, na direção oposta. Tudo isso também observamos com base nas queixas do paciente. Ou seja, se algo está incomodando, nós analisamos esse local com mais detalhes. E aqui também verificamos as articulações costotransversais, como elas se movem, se há alguma fixação entre as vértebras e as costelas. Fixação é quando não há movimento algum nesse local, entre as vértebras ou entre as vértebras e as costelas, entre vértebras vizinhas, ou quando o movimento está muito limitado. E isso também vamos levar em consideração depois, durante o tratamento. Ou seja, nessa primeira passada pela região torácica da coluna vertebral. Ao mesmo tempo, fazemos um diagnóstico nos lugares onde a mobilidade está pior, ficamos um pouco mais nesses pontos e, ao mesmo tempo, aumentamos a mobilidade ali. Esse método se chama mobilização, neste caso, da região torácica da coluna vertebral. Depois, o mesmo é feito nas articulações costotransversais.
Cada uma dessas articulações é verificada para ver como se movimenta, comparando a mobilidade de umas com as outras. Ou seja, para cada pessoa existe seu próprio grau de movimento, como se fosse uma norma individual. E aí encontramos, por exemplo, áreas onde o movimento é bom e comparamos com as articulações onde o movimento está limitado, para entender em qual lugar precisamos aumentar o grau de movimento. É possível aumentar o grau de movimento de várias maneiras. Pode-se começar gradualmente, primeiro atuando nos músculos, eliminando os pontos gatilho, estabelecendo-os com exercícios, trabalhando de modo geral os tecidos moles ao redor das articulações. Também é possível agir diretamente nas articulações sob vários ângulos, desde que coincidam com o eixo de movimento das articulações. E tem mais um método, mais impactante, mas, bom, em princípio, às vezes até mais eficaz, que é a manipulação. Isso é quando, em um único movimento, com um som característico, aumentamos a mobilidade em algum segmento motor vertebral. Isso! Alguns têm medo, outros, pelo contrário, gostam disso. Normalmente, isso acontece com um som. A manipulação em osteopatia é chamada de técnica de thrust. Com esse estalo, ocorre a restauração da mobilidade entre as vértebras, como neste caso, ou em outras articulações. Isso também pode ser feito. Também é importante entender o motivo disso, pois aumentar a mobilidade precisa ter um objetivo, não é só por fazer. Ou seja, se for necessário, por exemplo, em algum lugar, aumentar a mobilidade de uma parte da coluna para aliviar outra, ou se temos uma fixação que pode ser a causa da compressão de um nervo, ou precisamos restaurar a mobilidade de alguma articulação. Mas isso é escolhido para cada paciente. Dependendo da idade e doenças associadas, caso haja artrose avançada, o ideal é agir gradualmente. Ou síndrome dolorosa. É justamente nessa região que ficam os músculos trapézios. A parte inferior do trapézio, aqui, bem aqui, muitas vezes está pouco desenvolvida. São prescritos exercícios adicionais para ela. Aqui está a parte média do músculo trapézio e a parte superior. Aqui podemos trabalhar sob diferentes ângulos. Bem na borda, aqui embaixo, o próprio músculo trapézio. Por cima, dessa forma, ou seja, colocamos um dedo, a outra mão por cima, e assim também trabalhamos a região. Aqui, simplesmente de forma pontual, ao longo das fibras, também desse jeito assim. Diversas técnicas faciais. É aqui que precisamos que as mãos possam deslizar um pouco. E assim sobre o músculo. Também podemos trabalhar nela em diferentes ângulos. Aqui podemos usar esses diferentes métodos. Podemos trabalhar sob esse ângulo, ou seja, isso também depende do que queremos fazer. Bem aqui, ao lado dos processos espinhosos. Dessa forma. Ou seja, podemos fazer isso ao longo das fibras. Bem na borda inferior do próprio músculo trapézio, deslocando-o um pouco para cá. Ou seja, os próprios músculos também podem sofrer fibrose quando as fáscias dos músculos vizinhos praticamente se colam e se fundem. Essa fibrose também precisa ser removida, porque através dos músculos, entre os músculos, passam vasos sanguíneos e nervos. Em várias dessas áreas de tensão, espasmos, tudo isso pode acontecer. Pode haver compressão, e isso pode ser causa não só de dor, mas também de restrição do suprimento sanguíneo. Problemas no fluxo sanguíneo para a região não são comuns, mas alterações no fluxo causadas por espasmos são frequentes. Abaixo do músculo trapézio, temos o músculo romboide e o músculo romboide. Para alcançá-lo, precisamos ir um pouco mais fundo aqui, um pouco mais fundo através do trapézio. Mas, depois de trabalhar essa região, já conseguiremos alcançar o músculo romboide. Ainda é fácil alcançá-lo. Agora vou mostrar como agir sobre ele de lado. Mas também ao longo da coluna temos o extensor das costas, aqui também podemos agir sobre eles. Ou seja, isso também já é uma ação mais profunda.
Tudo isso também já está localizado dentro do trapézio. Também, a partir dessa mesma posição em que estou agora, é possível agir sobre o extensor exatamente nesse ângulo. Ou seja, nós afundamos nossos dedos ao lado dos processos espinhosos, como se fosse para dentro, e agimos um pouco de lado nos músculos dessa forma. Quanto mais ângulos diferentes atuarem sobre os músculos, maior a probabilidade de conseguirmos trabalhar e recuperar até mesmo pontos gatilho mais profundos, áreas de tensão ou até mesmo fibrose. Depois de trabalhar os músculos, pode-se mais uma vez, com uma amplitude maior, trabalhar as articulações das vértebras. Também faça esses movimentos de mobilização na própria coluna vertebral. Deste lado, quando ficamos do lado da cabeça, é conveniente usar esta parte da mão para agir aqui. Também nas articulações costotransversais, bem aqui. De um lado e do outro, isso aqui é feito muito bem. Depois, nos próprios corpos vertebrais, através dos processos espinhosos. Mas aqui é preciso entender até que ponto é necessário aumentar essa amplitude de movimento, ajustar a força da aplicação e os diferentes ângulos de impacto. Ou seja, daqui também podemos fazer o movimento. Se for necessário ir mais fundo, colocamos um dedo aqui, outro dedo, a segunda mão por cima, e agindo dessa forma, podemos atuar nas articulações costotransversais ou nas articulações entre as vértebras. Dessa mesma posição, se, por exemplo, notarmos que há alguma fixação, existem diferentes métodos de mobilização e manipulação. Também na parte superior da região torácica da coluna, podemos fazer a partir daqui. A partir da posição de lado, também temos um acesso muito bom para trabalhar toda essa área. Aqui, podemos ao mesmo tempo nos ajudar com o movimento das escápulas. Ou seja, eu meio que vejo a escápula, deslizo diretamente sobre os dedos, um pouco por baixo da escápula. Aqui, também posso alcançar de diferentes ângulos, trabalhar a escápula, essa parte superior da escápula, onde ficam os músculos que a elevam, também aqui. Dessa mesma posição posso alcançar, ou seja, a escápula de todos os lados. Dessa forma, eu trabalho a partir daqui. Depois, também usando... Movimentando a escápula, eu posso agir de forma mais profunda nos músculos. E aqui, com o mesmo movimento, o que eu posso fazer? Posso trabalhar o trapézio superficial. Se eu preciso ir mais fundo, eu uso um pouco a escápula para me ajudar, o trapézio fica menos tenso, relaxa um pouco. E aí eu consigo alcançar mais profundamente, até o músculo romboide, até os extensores das costas. E também posso usar esse mesmo movimento para agir sobre as próprias articulações, as costotransversais e as articulações entre as vértebras. Ou seja, posso fazer a mobilização de todas essas articulações a partir daqui. Depois, desse lado, aqui temos a escápula. Aqui também dá para trabalhar bem o músculo latíssimo do dorso de todos os lados. Pode-se fazer isso com esse movimento. Pode ser feito daqui também. Também podem ser usadas todas essas técnicas faciais. Usar, por exemplo, quando precisamos, digamos, aumentar a amplitude de movimento no ombro, ou alongar de lado, ou seja, tudo isso, todas essas coisas aí. As técnicas faciais podem ser usadas para alongar tudo isso, ou para trabalhar de forma mais localizada nessas áreas. Depois, a partir dessa mesma posição, também é possível atuar com sucesso no músculo serrátil aqui. Também há muitos pontos gatilho ali. Existem muitos pontos. Mas o músculo serrátil também deve ser trabalhado quando estamos recuperando a mobilidade, por exemplo, da escápula ou da articulação do ombro. Ou, por exemplo, alguma costela não se move, causa dor localmente, ou alguma nevralgia intercostal. Ou por algum motivo, precisamos agir especificamente sobre o músculo serrátil. De repente, isso ficou claro. Agora, os músculos peitorais. Aqui deste lado, também de lado. É conveniente fazer isso, porque aqui, se pudermos mudar a posição do braço, por exemplo, colocando o braço um pouco para frente, se deixarmos o braço pendurado,
O músculo peitoral também relaxa um pouco, e já fica mais fácil para a gente alcançar o músculo peitoral menor aqui. Porque se ela estiver tensa, se fizermos pelo lado das costas, às vezes acontece que a tensão do músculo peitoral não nos deixa alcançar o peitoral menor. Ou seja, o músculo peitoral menor pode ser trabalhado assim, através do peitoral maior. Mas, ao mesmo tempo, também trabalhamos o peitoral maior. Então, todos esses espasmos que existem aqui, que causam o deslocamento do ombro para frente, podem ser muito bem trabalhados desse lado. Ou seja, essa porção clavicular. Muito frequentemente ocorrem essas alterações, alguns processos de aderência entre o deltoide anterior e o peitoral maior, esse sulco, tudo isso também pode ser trabalhado desse lado. Claro, pode-se sim entrar aqui por baixo do peitoral maior, alcançar até o peitoral menor, mas isso, em princípio, não é muito frequentemente necessário. Mais ou menos. Podemos trabalhar isso não atravessando completamente, mas assim, através do peitoral maior. E deitado de costas também é muito bom. E trabalhar esse sulco entre o deltoide anterior e o peitoral maior. Depois, é possível trabalhar o próprio músculo peitoral com movimentos mais precisos, ao longo de todo o comprimento dele, se necessário. Aqui observe em que estado ela está, perto do externo, onde ela começa. Aqui está a parte inferior dela. Primeiro, verifique se não há áreas de tensão ali. Percorra todo o comprimento das fibras. Aqui também é preciso agir sobre o músculo peitoral menor. Você pode usar diferentes métodos assim, bem daqui, desse jeito. E assim você consegue agir sobre o deltoide anterior. E também sobre o músculo peitoral. Também pode usar outros métodos. Técnicas mais suaves de um lado. Por outro lado, também é possível trabalhar os músculos profundamente, exigindo certa habilidade manual. Deslizassem. E daqui, desse jeito. Ao longo das fibras do próprio músculo. Assim fica muito bom. Pronto, agora é hora de trabalhar.